Propaganda institucional. O governo Lula separou para o ano que vem uma montanha de dinheiro para investir em propaganda institucional nos meios de imprensa. Eu tô louco? Eu pergunto. Quando eu falo isso, eu sou louco? O que vai ter o ano que vem? Eleições municipais. Isso não é à toa, é uma construção. O presidente Lula vem aprendendo com Putin, com Xi Jinping, com todos os seus amiguinhos do BRICS, como se manipula, como se altera um regime democrático, como se cozinha a população como rãs, de forma que eles não só não percebam, mas como contribuam para essa mudança. Publicidade oficial é uma coisa muito mais complexa do que parece. Não é fácil. Se fosse fácil rastrear, você compreender que isso é só uma compra de opinião, seria fácil de fiscalizar, mas não é. Não é porque o sistema é sutil. Você sempre vai ter argumentos técnicos justificando direcionar a verba para aquele rádio, para aquela televisão, para aquele blog, para aquele site, para aquele projeto cultural. Sempre atrás de uma decisão política tem técnicos achando argumentos para validar e para legalizar a operação. Então, você não vai ver membro do governo batendo na porta de emissoras e falando assim, é para começar só a falar bem. Não é assim que funciona. O sistema é muito mais sutil justamente para que não seja rastreável. Quando uma emissora recebe bons recursos de propaganda institucional, de forma velada, de forma muitas vezes até sutil e inconfessável, isso vem formando, isso vem moldando a opinião dos jornalistas daquele meio de comunicação. Vamos fazer aqui um raciocínio. Vamos supor que eu decida investir um bom dinheiro em algum projeto seu. Pergunta: você não vai pensar 200 vezes antes de fazer qualquer opinião contra mim? Então a coisa não é rastreável judicialmente. Por isso que é uma montanha de dinheiro usado como arma para mudar, para desnaturar a democracia. Porque a partir do momento que você começa a moldar a opinião, você já parou para pensar que jornalistas que falavam uma coisa 4 anos atrás, hoje falam outra? Agora, como é que se rastreia a corrupção disso? Não, são mudanças de entendimento, mudanças de narrativa e entendimento resultantes de o quê? Uma montanha de dinheiro. O Lula tem aprendido com outras ditaduras que a forma mais rápida e barata e sem violência de alterando a democracia, alterando o que é a percepção de democracia, é comprando quem forma a opinião da sociedade. Então nós precisamos despertar e entender que esse mecanismo de montanha de dinheiro para jornalismo não é só para comprar a opinião, mas é para ir formando convicção. Você já tentou conversar com pessoas inteligentes, pessoas que pensam, mas estão totalmente enviesadas e se recusam a enxergar os problemas do governo Lula? Você já conversou com gente assim? Pode ter certeza de uma coisa, em algum dos momentos, a sua formação, profissão, negócio ou de algum familiar foi subsidiado com essa doutrina. Para pensar. Muito, a gente acha que o problema das universidades é só a doutrinação na ponta, na sala de aula. E esses milhões de professores que replicam essa doutrinação dentro dos seus lares. Então, compra de convicções é uma coisa complexa. Propaganda institucional é muito mais sutil e muito mais perverso. Esse investimento de verba é perverso porque ele é legal, ele é irrastreável, ele é dificilmente de ser impugnado, mas ele causa um efeito direto para ir mudando, para ir formando uma outra convicção de democracia na cabeça do povo. Você já ouviu falar em algum blog que é a favor mesmo que muitas pessoas sejam caladas? Você ouvia essa opinião há 4 anos atrás? Não. Essa opinião vem sendo moldada através dessa montanha de dinheiro, de formação de narrativas para reconstruir o ideário coletivo do que é democracia.
Se a gente não despertar, se a gente não entender dessa malignidade, logo, logo nós caímos dela e nem percebemos. Nós vamos abrindo mão, e daqui a pouco a gente acha que a liberdade, graças às autoridades, de a gente não ser simplesmente preso e trancado numa janela de 2x2. Mas das escrituras sagradas ninguém vai escapar. Não se pode contra a verdade, senão pela verdade. Os perversos que utilizam desses sistemas, dessas nuances, dessas engenharias sociais inteligentes, malignas, espertas e efetivas, o Senhor está vendo. O Senhor está vendo, e cabe a nós, que temos uma consciência de Cristo, temos uma consciência de cristão, despertarmos desse mar de engano e ajudar a despertar quem está do nosso lado. A gente precisa salgar e a gente precisa alumiar. Verba de publicidade é só mais uma das armas de ditadores contra o verdadeiro núcleo da democracia, que é a liberdade de pensar e a liberdade de falar.